Tudo bom, gente? Continuando o papo lá sobre ácidos nucleicos, a gente conversa agora especificamente sobre o código genético, né? Moçadinha, o termo código designa uma relação. Quando a gente fala em código alguma coisa, a gente está normalmente falando relação entre alguma coisa e outra coisa, né? Pega, por exemplo, moçada, o famosíssimo código Morse, né? Código Morse ele vai ser uma relação entre sequências chamadas de pontos e traços, sons curtos e sons longos. Talvez a mais famosa mensagem que alguém pode passar para você lá em código Morse, SOS, ela é exatamente 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. O que é isso? O ponto é o sinal curto, o traço é o sinal longo. Então, para você de repente passar lá uma mensagem de SOS num telégrafo lá das antigas, S, 3 pontos, 3 batidas curtas, O, 3 batidas longas, S, 3 batidas curtas. E cada letra, gente, dentro lá do código Morse, né, vai ser um ponto, um traço, um ponto, um traço, um ponto, um traço, e etc e tal. Né? De qualquer maneira, moçada, o código é isso. Ele vai ser a relação entre, no caso, cada letra e as sequências de pontos e traços. Entre cada letra e a sequência de pontos e traços. E daí por diante, né? Você pega, por exemplo, lá o código de barras no supermercado, cada linha representa o número 1, cada ausência de linha representa o número 0. Então a barra é 1, a ausência de barra é 0. E aí quando o cara passa lá o laser para ler o código de barras, 1, 0, 1, 1, e aí você tem a informação codificada. Cada sequência de 1 e zeros, 1100 é a letra fulana, 1001 é a letra cicrana, 0011 é a letra beltrana. E com isso o cara escreve informações como o preço do produto ou alguma coisa a mais. Então todo código, ele expressa uma relação. E moçada, o código genético não é diferente. No caso do código genético, ele é a relação entre bases nitrogenadas no material genético e, moçada, aminoácidos na proteína que vai ser produzida. Ora, a princípio, o material genético ele vai servir para poder codificar proteínas, e aí o código genético ele vai estar trabalhando. Como é que funciona isso? Mais ou menos, né? Então, uma vez, uma molécula lá de DNA, a dupla fita de DNA, e aí você tem uma determinada sequência em relação à molécula de DNA. Lembrando que as duas fitas complementares, né? Se um lado é guanina, o outro é citosina. Se um lado é adenina, o outro ele é timina. Se um lado é timina, o outro é adenina. E, moçada, as duas fitas formadas. Cuidado, que apesar de o DNA ele ser duas fitas, o gene é somente uma, né? Então, no meu exemplo, o gene, a sequência que eu coloquei. Esse gene, moçada, ele vai ser, então, transcrito para poder produzir um RNA mensageiro, montando o RNA mensageiro citosina pareia com guanina, timina pareia com adenina, adenina pareia com timina. Entretanto, RNA não tem timina, hein? RNA, ele tem lá uracila e tá o RNA mensageiro formado. Eu lembro que se fosse uma célula eucariótica, tem aquele lance, né, de introns, exons em splicing e pré-RNA mensageiro e RNA mensageiro maduro, mas eu não vou colocar nada disso aqui para facilitar a nossa vida, né? Faz como se fosse uma bactéria, né? Que bactéria não tem essa história de intron, exon, splicing, pré-RNA mensageiro e RNA mensageiro maduro. Na bactéria, o RNA mensageiro produzido, ele vai ser diretamente traduzido. A tradução vai ser feita lá ao nível do ribossomo para poder produzir a proteína. E é nessa hora que entra em ação o famosíssimo código genético. No código genético, cada 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro correspondem a uma unidade chamada códon, e cada códon define um aminoácido na proteína a ser produzida. Sendo, moçada, que existe uma tabelinha do código genético que vai dizer cada códon qual é o aminoácido que deve ser adicionado à proteína. Eu leio de 3 em 3, GGG é um códon, e, gente, ele determina que o aminoácido a ser colocado é um aminoácido chamado glutamina. AA é outro códon,
determina outro aminoácido a ser colocado, lisina, pelo amor de Deus, ninguém tem que saber isso decorado, né? Se o cara quiser na questão, ele bota a tabela só para você analisar. O outro códon, nesse caso lá, o aminoácido fenilalanina, e com isso a proteína ela vai sendo montada. Aproveito para lembrar que o RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos, mas quem leva os aminoácidos para você fazer a proteína é o RNA transportador, né? O RNA transportador tem aquela forma lá que a gente chama de folha de trevo, e na folha de trevo existe uma sequência chamada de anticódon, que é complementar ao códon. Então, como é que eu sei direitinho qual é o aminoácido que tem que ser colocado para cada códon? O anticódon é complementar ao códon, que nem mostrado no sistema de login e senha, tem que combinar. Para você colocar o aminoácido glutamina, o anticódon CCC é complementar ao códon GGG. Senha, login, para poder ficar direitinho, colocar o que tem que colocar. Por exemplo, a lisina, a gente tem lá o RNA transportador, cujo anticódon tem a sequência UU complementar ao códon. Então a senha AA, o login UU, o códon lê o anticódon, para exatamente você colocar o aminoácido correto. E daí por diante, né? Fenilalanina, ela é trazida por um RNA transportador, cujo anticódon tem a sequência A complementar ao códon. Então a gente vai trazer o aminoácido correto, porque o RNA transportador, em forma de folha de trevo, que traz o aminoácido, tem um anticódon para ler o códon. Inclusive, né, em relação aqui à nomenclatura, a gente tem que 3 bases no DNA a gente chama de codinome. Tudo bem, eu admito, é um nome que a gente não usa com muita frequência. Aí, 3 bases no RNA mensageiro chamamos pelo nome de códon. E 3 bases no RNA transportador chamamos de anticódon aqui na parada. Ou seja, né? Se no DNA, moçada, tiver escrito, por exemplo, AAA, no RNA mensageiro é o complementar, né? Adenina pareia com timina, mas não tem timina no RNA, então uracila. E nesse caso, no anticódon, o complementar uracila com adenina. Quem está prestando bastante atenção, talvez consiga perceber que a sequência no DNA ela vai ser igual à sequência do anticódon, né? Então, o codinome no DNA ele vai ser codificado, copiado num códon no RNA mensageiro, que vai ser lido pelo anticódon do RNA transportador. E no final das contas, o códon é complementar ao DNA e o anticódon é complementar ao códon. Por isso que a sequência do DNA vai acabar sendo igual ao anticódon. Mas não se estressa com isso não. Não é na hora da questão falar sobre isso, você simplesmente vai pensar, né? O DNA forma o RNA e o anticódon é complementar ao códon. Daí ele é igual ao DNA lá no começo, né? Em relação, moçada, lá ao código genético, então ele vai determinar cada sequência de códons GGG, qual é o aminoácido a ser colocado, AAA, qual é o aminoácido a ser colocado, e daí por diante. E antes de eu prosseguir, eu queria expressar aqui todo o meu ódio a revistas e jornais que nunca conseguem colocar direito o significado, moçada, do termo código genético, né? De vez em quando você está lendo jornal, revista, aí está escrito um negócio mais ou menos assim: organismos transgênicos são organismos que tiveram o seu código genético alterado. Ô moçada, tá errado. A frase, do jeito que ela está colocada aqui, gente, ela tá errada. Outra frase errada clássica: o projeto Genoma Humano, ele mapeou o código genético humano. Ô moçada, tá errado. Essas duas afirmações, a moçada utilizou o termo código genético de uma maneira inapropriada, de uma maneira inadequada. Ora, por que o nome código genético ele está sendo colocado de maneira errada? Existe código genético, existe material genético. Enquanto, moçada, o código genético é a relação entre bases nitrogenadas e aminoácidos, basicamente, que códon define que aminoácidos, o material genético, ele é a sequência de nucleotídeos, é a sequência
de bases nitrogenadas que você vai ter. Essa sequência de bases nitrogenadas que você vai ter lá no seu DNA. No DNA, colocando de outro jeito, né? Cromossomos, que afinal de contas os cromossomos são feitos de DNA, genes, afinal de contas os genes são pedaços de DNA, no genoma, afinal de contas o conjunto de todos os DNAs que você tem equivale ao genoma. Então nesse caso, cuidado para não confundir o que é material genético com o que é código genético. Material genético é a sequência de bases nitrogenadas. Quando eu digo para você que o gene para a insulina, ele tem a sequência A, C, T, G, A, etc e tal, gente, isso aqui não é um código genético. Isso aqui é uma sequência de material genético do gene para a insulina. Quando eu digo para você que o gene para produzir óleo castanho tem a sequência T, A, C, G e etc e tal, isso aqui não é um código genético. Isso aqui é a sequência de bases nitrogenadas no gene de óleo castanho, isso aqui é o material genético. Então o que seria o código genético? Código genético é a maneira de ler. Código genético é eu saber que quando eu for fazer o RNA mensageiro, eu leio de 3 em 3. Cada 3 bases nitrogenadas recebe o nome de códon e define o aminoácido. Cada 3 bases nitrogenadas recebe o nome de códon e define o aminoácido. Então, o material genético é a sequência de bases, é o que eu estou escrevendo. Adenina, citosina, timina, guanina, adenina, etc. Código genético são as regras de leitura. Como é que eu leio? De 3 em 3 no RNA mensageiro com o nome de códon, né? Aqui eu representei o gene, então eu representei o DNA, mas no RNA mensageiro, cada 3 vai definir um certo aminoácido. Cada 3. GGG, glutamina, AA, lisina, UU, fenilalanina e daí por diante. Inclusive, alguns aspectos importantes em relação a essa comparação. Gente, o material genético de alguém, ele varia enormemente de um indivíduo para outro. Ao ponto que 2 pessoas no mundo não têm um material genético exatamente igual. Né? Alguns genes são iguais em todo mundo. Por exemplo, o gene para insulina é igual em todo mundo, porque a insulina não pode mudar. Mas, por exemplo, eu tenho olho castanho, né? Pode ser que você tenha olho azul. A diferença nesse caso lá, moçada, é que enquanto a minha sequência é T, A, C, G, A, etc e tal, a sua sequência, por exemplo, ela pode ser diferente. Ou seja, o material genético é diferente. Enquanto em mim é timina, adenina, blá, 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 em você é adenina, blá, blá, blá. Diferente. Timina, adenina. Notem que o material genético, ele é diferente. Ele pode ser diferente. Nos genes, menos, né? Todo mundo que tem olho castanho tem um gene igual ao meu. Em todo mundo que tem olho azul, tem um gene igual ao seu que tem olho azul. Entretanto, eu tenho olho castanho, você tem olho azul, a sequência do meu DNA com timina é diferente do seu com adenina. Mas, moçada, enquanto o diacho lá do material genético varia pra caramba, a exceção são os clones, né? Se você tiver um irmão gêmeo univitelino, aí, moçada, o material genético dele é exatamente igual ao seu, tanto os genes quanto o DNA lixo, enquanto que o código genético, gente, ele é universal. Código genético, gente, ele não varia entre indivíduos, ele é o mesmo para todos os seres vivos conhecidos. Do animal mais complexo à bactéria mais ridícula, GGG define glutamina. Em todos os animais, plantas, fungos, protozoários, bactérias, etc e tal, AA quer dizer lisina. Em todo mundo, eu em você, na sua mãe, no seu pai, no seu vizinho, no cão, o UU vai ser fenilalanina. Gente, o código genético é universal. Em todas as criaturas, A, o G define o aminoácido metionina, enquanto que, por exemplo, CCC define o aminoácido prolina. Gente, é universal. Ele é o mesmo para todo mundo. Então, enquanto o material genético varia pra caramba, a sequência de nucleotídeos, a sequência de bases nitrogenadas varia pra caramba, com exceção de clones, o código genético universal, ele é o mesmo para todo mundo. Tudo bem, devo admitir, com algumas poucas exceções. Como, por exemplo, moçada, o nosso próprio
DNA mitocondrial. Eu lembro que as mitocôndrias têm DNA própria e nas mitocôndrias o código genético é ligeiramente diferente. Mas quando eu falo que o código genético é ligeiramente diferente, não é o código genético inteiro que é ligeiramente diferente. Porque no final das contas, eu tenho 64 códons. Lá na mitocôndria, dos 64 códons, cara, praticamente todos são iguais. É um ou outro que é ligeiramente diferente. É um outro que é ligeiramente diferente. Sei lá, o códon AGG em mim codifica o aminoácido X, na minha mitocôndria codifica o aminoácido Y. Mas em todos os outros códons, os aminoácidos são os mesmos. GGG é glutamina, A é lisina, U é fenilalanina, e a UG é metionina e etc e tal. Tudo bem, a comparação é idiota, né? Se eu disser para vocês que o código genético é a língua das células, é uma língua universal. Todos os seres vivos falam a mesma língua, com poucas exceções, que na verdade, moçada, não é nem uma língua diferente, é um sotaque diferente. Então, por exemplo, lá em algumas regiões aqui do Nordeste, né, ao invés de falarem landim, falam landim. Beleza, dá para entender do mesmo jeito aqui na brincadeira, né? Ou seja, uma leve diferença. A maioria dos códons continuam sendo os mesmos. Um outro códon, que em mim é o aminoácido fulano, na minha mitocôndria é o aminoácido cicrano. Landim em si tem exceção, não é universal. Por que você vai dizer que ele é universal se ele tem exceções? Cara, a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de espécies de seres vivos conhecidos. 1,5 milhão. É um bocado. E aí a gente tem 16 exceções conhecidas para o código genético, envolvendo o DNA das minhas mitocôndrias, algumas bactérias e alguns fungos. Se você fizer uma porcentagem 16 de 1,6 milhão, ô moçada, é uma porcentagem ridiculamente pequena. Ou seja, dá para você chegar e dar uma coxambrada e dizer que é exatamente o mesmo para todo mundo. Com um detalhe extra, naquelas 16 exceções do código genético universal, ainda tem um detalhe, que não são os 64 códons que são diferentes. É um ou outro códon que é ligeiramente diferente. Como eu falei, não é uma língua diferente, é um sotaque diferente, é um dialeto diferente. Dá para se entender muito bem. Então eu vou dizer que o código genético é universal, é o mesmo para todo mundo, enquanto que o material genético varia pra caramba. Outro importante comentário é que o material genético, ele pode ser mudado. Ora, moçada, o material genético, ele pode ser mudado por vários fatores, como, por exemplo, engenharia genética, como, por exemplo, mutações, e aí vai. E, inclusive, o fator que normalmente muda o material genético de alguém é exatamente uma determinada mutação. Então, a mutação, ela vai acabar mexendo no seu material genético, mas não no código genético. O código genético, ele não pode ser mudado. Ora, quando eu coloco, moçada, que o código genético não pode ser mudado, nem por mutação, nem por mutação. Eu pego, por exemplo, gente, um determinado gene, onde eu tenho uma certa sequência, tá lá um gene fulano, que a sequência dele é GGG-AA-TTT. Ora, pessoas, quando eu for fazer lá a leitura, eu vou produzir um RNA mensageiro que vai ficar com uma determinada sequência aqui na brincadeira. E quando eu pegar essa determinada sequência, isso aqui determina o aminoácido X, o aminoácido Y, o aminoácido Z. E aí pronto, né? Eu vou fabricar uma determinada proteína. Olha que eu posso fazer uma mutação. Uma mutação, ela vai lá, por exemplo, e vai alterar alguma coisa no gene. Ora, reação em cadeia, né? Se altera alguma coisa no gene, era GGG, agora é AGG, se trocou aqui, troca aqui, né? Então vai ficar um CC. O resultado, cara, é que eu vou acabar trocando o aminoácido, né? Você tinha lá que era CCC, o aminoácido X, agora é UCC. Então, aminoácido, sei lá, é o aminoácido W. E, aliás, é por isso que mutação dá problema, né? Porque quando eu tenho a mutação, eu mexi no DNA, mexi no RNA, alterei o códon, CCC era o aminoácido X, UCC é o aminoácido W, alterei a proteína. E com isso a proteína vai ter alterado a estrutura primária dela
que manda nas outras, a proteína defeituosa, algum problema possivelmente vai acontecer em você. Sendo que notem que eu mexi no material genético, no código genético não. Eu continuo lendo de 3 em 3, um códon, 2 códons, 3 códons, A continua sendo o aminoácido Z, o U continua sendo o aminoácido Y. Entretanto, CCC era o aminoácido X, e agora é UCC, então muda o aminoácido. O código genético não foi alterado, eu continuo lendo de 3 em 3, né? As códons continuam definindo os mesmos aminoácidos. Então, o que é que acontece? Eu alterei o material genético. Então, o material genético, ele pode ser mudado. Por exemplo, por mutações. Mas no código genético, a relação entre que códons define que aminoácidos, isso eu não tenho como mudar. E aí, moçada, eu volto para aquelas duas frases que eu tinha escrito lá, comentando que são muito comuns em jornais e revistas, e que essas duas frases, elas estão erradas, né? Porque quando o amiguinho vai lá e coloca pra gente, organismos transgênicos tiveram seu código genético alterado, não dá para alterar o código genético de alguém. A maneira de ler não pode ser alterada. O que o organismo transgênico teve modificado não é o código genético, é o material genético. Um organismo transgênico, eu coloquei um gene que ele não tinha antes, né? Então o DNA do amiguinho, ele era, sei lá, AATTT. Peguei, moçada, através de técnica de engenharia genética e mexi no DNA do amiguinho. Eu quebrei aqui no meio e coloquei alguma coisa nova lá no meio. Pronto. Coloquei, por exemplo, aqui na brincadeira, uma outra sequência. Notem que eu mexi no material genético, mas no código genético eu não mexi. Eu continuo quando eu for fazer o RNA mensageiro lendo de 3 em 3 e a relação entre códons e aminoácidos continua a mesma, né? Quando de repente se você for fazer lá a tradução, você tem aqui o RNA mensageiro complementar adenina, uracila, complementar adenina, uracila, atimina, adenina, eu vou continuar lendo do mesmo jeito. O U é o aminoácido X, antes só tinha isso e isso, agora tem isso novo, né? Só que continua colocando X, tem isso novo, né? Continua colocando Y, isso aqui já tinha Y. Notem que eu mexi no material genético, antes só tinha AATTT, mas eu coloquei informação nova. Mexi no material genético, no código genético não. O U continua sendo o aminoácido X, a continua sendo o aminoácido Y. A relação entre códons e aminoácidos, a relação entre códons e aminoácidos, isso não foi alterado. Outra, né? O projeto Genoma Humano mapeou o código genético humano. Está errado. Para começar, não existe um código genético humano. O código genético é universal. É o mesmo em mim, é o mesmo em você, é o mesmo em todas as criaturas do planeta. Na verdade, o que o projeto Genoma Humano fez foi mapear o material genético humano. Ele foi mapear a sequência de nucleotídeos. Ele foi pegar um determinado gene e dizer qual é a sequência que ele tem. Mas o código genético, a relação entre códons e aminoácidos, ô moçada, na verdade, a gente sabe disso há muito tempo. Se o projeto Genoma Humano ele foi concluído lá em 2003, o projeto Genoma Humano de 2003, ele foi mapear o genoma humano, determinar a sequência de nucleotídeos do genoma humano desde 1964, que a gente conhece o código genético. Desde 1964, que eu sei quem é quem. Que eu sei, por exemplo, que GGG é a glutamina e que AA é o aminoácido lisina e que UU é o aminoácido fenilalanina e daí por diante. Então, cuidado para não confundir, né? Então, o organismo transgênico não teve o código genético, teve o material genético alterado. O código genético não dá para alterar. O projeto Genoma Humano não mapeou o código genético humano. Não é humano, é universal, é de todo mundo. E o projeto Genoma não mapeou o código e sim o material genético. Na verdade, o código genético ele já tinha sido, entre aspas, mapeado muito antes do projeto Genoma Humano ele ter sido concluído.